Muito bem, queridos, bom dia. Hoje a mensagem vai ser a respeito dos profetas. Não especificamente um estudo, mas sim algumas dicas de como a gente interpretar alguns textos, alguma leitura e ter uma compreensão melhor da palavra de Deus, né? Certa feita Jesus disse: eu vim para cumprir a lei, os salmos e os profetas, né? Esse é um termo conhecido dentro da igreja. Só que quando Jesus diz que ele vem para cumprir a lei, ele está dizendo que a sombra daquilo que está escrito na lei, ele mostraria a literalidade delas. Mas não é nele, ali na época que ele está vivendo ali, e sim ao longo, assim como lá na lei, Deus trabalhou com um povo, Jesus precisa mostrar sua realidade com um público também, entende? Na literalidade. Mesmo sendo coisas espirituais, existem as coisas literais, né? Tá certo? Exemplo, lá na lei fala-se muito do tabernáculo, né? E aí quando você traz essa ideia para Jesus, ele é o próprio tabernáculo, entende? Ele é o santuário. E todos aqueles elementos, né, que existiam dentro do tabernáculo vão falar de coisas relacionadas a ele, entende? E é bem, assim, profundo o assunto, né? Então quando Jesus fala que veio para cumprir a lei, ele não veio só para dar cabo na lei no sentido das cerimônias, daquelas coisas que eram feitas, né, durante um sacrifício. Ele veio para trazer o significado real na prática, entende? Na prática. Quando ele fala, eu vim para cumprir os salmos, né? Exemplo, Salmo 18. Salmo 18 é um salmo que mostra a igreja nos ares. E Deus destruindo as nações na terra. Mostra a igreja perseguindo os inimigos, né? Porque vai ter uma época que a igreja vai ter muitos inimigos, né? E esses inimigos vão atacar muito a igreja. E vai chegar uma hora que Deus vai dar o troco por meio da igreja. E a igreja vai perseguir os inimigos. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E não tinha quem os livrasse da minha mão. Então isso precisa se cumprir na igreja. E não se cumpriu. Não é você vencendo a sua luta contra o pecado que você vai vencer o seu inimigo. Ainda que é um inimigo, né? O pecado. É o maior inimigo que você tem. Só que vai chegar uma época que esses inimigos serão seres humanos, na prática mesmo, entende? Haverá um duelo, entende? E nesse duelo a igreja sairá vitoriosa. Porque ela vai perseguir, né, os inimigos, vai alcançar, vai os atravessar, né? E não vai ter quem os livre da mão da igreja. Você entende? Isso nunca aconteceu com a igreja. Dá uma olhada para você ver lá no início da igreja. Quantas perseguições houve? Quantos santos morreram lá no Coliseu, por exemplo, comido por leão? Então quantas coisas já aconteceram, mas isso não se cumpriu ainda na íntegra com a igreja. A igreja não saiu vitoriosa. Ela saiu, abre aspas, ela saiu derrotada, entende? Então eu só citei o Salmo 18, entende? Se você pegar o Salmo 110, né? Hoje, tu és meu filho, hoje eu te gerei. Assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos pés. Então isso é um trabalho que Deus está fazendo, né? Quando Jesus voltar, ele vai destruir muitos inimigos, mas ainda precisará de pelo menos 1000 anos para Deus fazer esse trabalho de colocar os inimigos debaixo dos pés de Jesus, né? Até Paulo fala isso em Corinto, né? Reine até que eu coloque os teus inimigos por estrado dos pés. E Jesus só pode reinar a partir da sua volta, depois do toque da 7ª trombeta, lá em Apocalipse 11. Entende? Só citei 2 trechinhos, né, dos salmos, né? Então Jesus fala, eu vim para cumprir a lei, eu vim para cumprir os salmos e os profetas. Os profetas é o mesmo caso. Vamos pegar aqui, por exemplo, o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel estava em exílio, né? No período em que a casa de Judá estava em cativeiro, né?
através de Nabucodonosor, com Daniel e equipe, né? Jeremias e tudo mais, né? Jeremias profetizou, na verdade, né? Mas Jeremias não foi para o cativeiro. Ele teve preso durante a profecia, né? Mas ele não foi para o cativeiro. Observe uma coisa. Deus fala para Ezequiel: filho do homem, dize, profetiza, anuncia os pecados da casa de Israel. Certamente que eles não vão te ouvir, mas eu quero que você anuncie os pecados delas. Caso eles ouçam e se arrependam, a culpa dos pecados deles não vai recair sobre você. Caso você não anuncie os pecados para a casa de Israel, eu vou requerer o sangue deles, né? Porque vai sair nas suas costas, né? Então, parece uma mensagem simples, né? Mas se você entender o contexto de Israel, principalmente nesse momento, Israel foi dividido em 2 reinos, tá? 10 tribos por um lado, se chama Casa de Israel, Reino do Norte, Efraim, Casa de Jacó, Casa de José, e por aí vai. Do outro lado você tem a Casa de Judá, que é o Reino do Sul, que é apenas chamado de Casa de Judá, ou o Reino do Sul. A Casa de Judá foi para o cativeiro, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Apenas essas 2 tribos foram para o cativeiro. Ezequiel está junto. Agora para e pensa, como que Ezequiel vai anunciar para a casa de Israel que ela está em cativeiro no meio das nações? A casa de Israel foi espalhada no meio dos povos, no meio das nações. Como que Ezequiel, em pleno cativeiro, vai anunciar os pecados da casa de Israel? Fala para mim. E Deus falou para ele: se você não anunciar, o sangue, né? A culpa que está nas costas dele por causa do pecado dele, se você não anunciar os pecados da casa de Israel, o sangue deles vão cair sobre você. Então, se você não entender o que você está lendo, né, o profeta Ezequiel foi injustiçado porque ele não conseguiu pregar para toda a casa de Israel, porque ela está no meio das nações. Percebe? Então, quando você entende que o Filho do Homem é Cristo, ameniza, entende? Diminui a responsabilidade de Ezequiel. Cristo é o Filho do Homem. Cristo tem que anunciar, tem que denunciar os pecados da casa de Israel, que ela está no meio das nações. Mesmo nos dias da sua carne, nos dias que Jesus veio, ele não pôde fazer isso na prática. Porque ali, né, na terra de Israel, só estava a tribo de Benjamim, a tribo de Judá e alguns levitas. Apenas esses 3 grupos, né? Bem poucos levitas, que Deus selecionou a dedo, né? Lá pelo livro de Esdras a gente vê isso, que Deus escolheu alguns levitas, só alguns levitas que voltaram. As outras tribos estão no meio das nações. Então não tem como Jesus, em carne, anunciar os pecados das outras tribos, entende? Isso ele faria por meio do Espírito Santo, depois do Pentecoste. O Espírito Santo seria enviado ao mundo inteiro a anunciar e convencer a casa de Israel dos seus pecados. Aí está dando cumprimento de Jesus a vir cumprir os profetas, entende? Só que tem um detalhe, né? O profeta Ezequiel, como que eu vou explicar aqui? O profeta Ezequiel, como ele está em cativeiro, né? Não tem possibilidade dele, então, anunciar. É impossível ele fazer isso. É impossível ele anunciar os pecados. E Deus ainda falou para ele: e olha que eu te coloquei como atalaia da casa de Israel. Então, quando eu entendo que essa missão é de Jesus, ele é o Filho do Homem, ele precisa anunciar ou denunciar os pecados da casa de Israel. Caso contrário, o sangue, né, ou a culpa dos pecados da casa de Israel vai recair sobre ele, né? Mas Jesus não pecou, né? A palavra fala que ele foi perfeito. Então é óbvio que essa missão recai sobre os homens, né, que Deus escolheria por meio do Espírito Santo para levar essa mensagem adiante e dar cumprimento na profecia, no sentido de anunciar, denunciar os pecados da casa de Israel. E aí você começa a olhar à sua volta e você vai ver, quando você começa a falar, porque os pecados da casa de Israel, né,
Deus deixou eles mastigadinhos, detalhadinhos, escrito em todos os profetas. Como que a casa de Israel iria reagir com relação a esses pecados, né? Entende? E aí ainda Deus fala, só que eu sei que eles não vão te dar ouvido, Ezequiel, mas você precisa falar. Você precisa denunciar os pecados deles. Então hoje você vê o cumprimento disso acontecendo na prática. Você fala: ah não, isso aí é mensagem para Israel nação. Ah não, isso aí é para os judeus. Né? Eu sou gentio, não tem nada a ver com isso. Você entende? Há uma esquiva. Né? Há uma desculpa esfarrapada para dizer que não faz parte disso, né? Os homens fazem isso, né? Os homens fazem isso e os homens que são escolhidos, né? Que Deus escolhe de verdade, chama para o ministério, mas quando chega na hora de denunciar o pecado da casa de Israel, eles não denunciam, porque eles têm medo. E eles sabem que os homens não vão ouvir, eles sabem que denunciar o pecado da casa de Israel vai fazer dele um inimigo, né? E ele vai perder seguidores, né? Ele quase não vai ter seguidores, né? Você percebe que quando Deus chama Gideão para livrar Israel, né? Demorou para Deus convencer Gideão, mas quando Deus convence, Gideão fica preparado. E aí, se não me falha a memória, aparece lá, acho que 33 mil homens, né? Eu acho que é isso mesmo. Se é 33 mil, é 3 mil. Eu não lembro exatamente o número, né? Eu sei que aparece uma multidão para andar junto com Gideão, né? Mas aí Deus passa uma peneira, né? Algumas provinhas ali, né? Alguns requisitos, né? Tem que falar do pecado, né? Tem que ser desta forma. E os homens vão se esquivando, vão saindo do caminho, né? E vai ficar apenas 300 homens junto com Gideão, né? Então hoje, se você está me ouvindo, né? Se de repente você se identificar e você falar, tomar a decisão, falar, não, eu quero fazer parte deste chamado, eu quero fazer parte deste ministério. Eu vou começar a denunciar os pecados da casa de Israel, né? Como Deus mandou, né? Profecia tem que ser cumprida e ela vai ser cumprida, você querendo ou não, eu querendo ou não, né? Ela vai ser cumprida. Então, aí você vai, se você já tem um perfil aí com bastante seguidor, Deus vai passar uma peneira, né? Você vai perder bastante. Se você tem 1000 seguidores, você vai ficar com uns 30 só, 20 no máximo, né? Se você tem uma meia dúzia, você vai ficar com 2 ou 1 só. Porque é assim que é a palavra, né? Deus não precisa de muito, entende? Deus não se ilude com números, né? Você não precisa de muitos, né? Para fazer a obra, para você obedecer o evangelho, para você obedecer, inclusive, você entrar no fluxo do cumprimento da profecia. Aí você não fica contra a profecia, você não fica contra, né, os desígnios de Deus, né? Que são maravilhosos. Então vocês conseguem observar que quando Jesus está falando que ele veio para cumprir a lei, os salmos e os profetas, tudo isso, né, ela tem implicações, né, para a nossa época, para o período da grande tribulação e também lá para o milênio. Vocês entendem? Como é profundo, né? Às vezes, poucas palavras de Jesus, mas tem um mar de informações por trás das poucas palavras dele. E só pode entender isso se você dá atenção para a palavra de Deus escrita, você dá valor para o que está escrito. Por exemplo, se colocar numa balança um versículo do Novo Testamento e um versículo do Antigo Testamento para você, você vai dar, se tivesse como fazer uma conta, você daria 90% de importância para as palavras que estão no Novo Testamento e daria 5 ou 10% de importância para as palavras que estão no Antigo Testamento. Só porque é em época diferente e porque talvez na sua mentalidade não foi Jesus que falou. Quando a Bíblia toda, né, João fala isso no Evangelho que ele escreveu. A palavra toda é Jesus, né? Entende? A palavra era o verbo se tornou um ser humano. A palavra se transformou num ser humano. Entende? Só para dar cumprimento, para demarcar um tempo, para começar a cumprir a palavra, entende? Então quando você lê os evangelhos e acha que já se cumpriu uma boa parte do Antigo, muito pelo contrário. Apenas está começando a dar cumprimento, entende?
Então você precisa dar o mesmo valor que você dá por palavras que estão escritas no Novo Testamento, com as palavras que estão escritas no Antigo Testamento, porque saiu da boca de Jesus. Entende? Pedro fala disso, que os profetas falaram, né, para nós, inclusive, não para eles, por causa do Espírito de Jesus que estava neles. Então eles falaram, ou seja, quem que foi que falou? Foi Jesus. Então toda palavra saiu da boca de Jesus. E toda palavra, né, vai ter o seu cumprimento. E Jesus não precisa desse negócio de tempo, entende? Igual nós. 3.000 anos atrás era uma coisa, hoje é outra. Para Deus é a mesma palavra, entende? Seja no livro do Apocalipse, seja nas cartas de Paulo, seja nos Salmos, seja no livro da lei, seja onde for que você estiver lendo. A palavra de Deus é atual, entende? Não importa a época que ele falou. O que importa é o que ele falou e o que significa, entende? Então a gente precisa resgatar essas verdades. Você quer ver um outro exemplo ainda nos profetas? O profeta Jeremias, por exemplo, né? Deus fala que consagrou ele, constituiu ele de ser profeta para todas as nações, né? Desde o ventre dele, né? E ainda Deus fala para ele que deu poder para Jeremias. Ó, Jeremias, eu estou te dando poder para você arrancar ou destruir nações, ou para você plantar nações, né? Como que Jeremias vai destruir nações? Através da profecia? Pode ser. Como que Jeremias plantaria nação? Fazer uma nação nascer do nada? Como que Jeremias poderia fazer isso? Pela profecia? Pode ser. Então, na verdade, muitas das profecias, se não quase todas, né, que Jeremias falou, também é o mesmo aspecto de Ezequiel. Quem vai dar cumprimento nisso é Jesus. Quem que vai destruir as nações? É Jesus, quando ele voltar. Quem é que vai fazer nascer outras nações para povoar o milênio? Porque Deus vai mudar toda a configuração das nações, né? Jesus, tudo isso que a gente conhece como mundo hoje, como continentes, né? Como Polo Norte, Polo Sul, sabe? Todos esses nomes, né, que a gente conhece hoje como fazendo parte da Terra, né, que a gente tem o conhecimento, congregação de nações, sabe? Bloco de nações, enfim. Tem vários termos que a gente usa, que a gente conhece. Então, Jesus vai vir destruir tudo isso, né? Essa grande Babilônia, né? Inclusive, é uma grande Babilônia mesmo, né? Porque todas as nações estão entrelaçadas e conectadas pela internet. Então, Jesus vai vir destruir tudo isso. E aí ele vai formar uma nova configuração, vai mexer, entende? Vai surgir outras nações que serão povoadas no milênio. Certamente terão outros nomes, né? Claro. Não vai continuar sendo o mesmo nome que a gente conhece hoje como nação, entende? É porque vai restar nações. Essas nações que vão restar, elas vão como se estivesse nascendo de novo, uma nova nação, entende? Ou seja, Jeremias jamais conseguiria fazer o cumprimento dessas coisas acontecer, entende? Mas ele tinha entendimento, ele sabia. Então a profecia de Jeremias, né? Então, quando ele estava falando, é óbvio que ele sabia que estava falando para o futuro, não era para aquela época. Algumas coisas aconteceu, né? Na época dele, com certeza, que nem no caso o cativeiro da casa de Judá, a destruição de Jerusalém, né? É como se fosse uma parábola, né? Uma sombra de algo muito grandioso que iria acontecer posteriormente, quando Jesus viesse, né? Na sua primeira vinda, a partir da primeira vinda, e começasse a dar cumprimento nessas palavras, entende? Então vocês vejam que eu só citei 2 profetas e bem pouquinho, né? Então quando você vai ler o profeta, né? Certamente você tem que ler pensando Jesus fazendo isso. Mesmo que aconteceu algo semelhante no passado, mas nada se compara ao desígnio, sabedoria, entendimento e grandeza de Deus em saber, né? Nas coisas que refere-se à profecia e palavra dele, né? E ele vela pela palavra para cumprir. Então são 2 assuntos que eu trabalhei aqui como dicas, né? O primeiro é o plano de leitura, como você vai ler. Não precisa começar em Gênesis, né? Pega por assunto, né? Pega a palavra-chave, né? Pega por assunto para ler, para estudar, entende? O assunto. Esse assunto de destruir nações, por exemplo, todos os profetas falam
só que eles falam de um ângulo diferente. Então você precisa somar. Jeremias está falando da volta de Jesus, como que vai ser? Ele mostra um episódio, Ezequiel mostra outro, Isaías mostra outro, Naum mostra outro, Sofonias vai mostrar outro ângulo. Mas é o mesmo evento, é a mesma época. Então o que você tem que fazer? Você tem que ir lendo e memorizando e somando um com o outro. E nunca colocar um contra o outro, entendeu? Ah, Jeremias profetizou para isso, Ezequiel profetizou para aquele outro tempo. Não, é a mesma época, é o mesmo assunto. É que Deus quer mostrar de um ângulo diferente para você entender outra coisa, entende? Outra coisa, no mesmo assunto. Entende? O outro ponto importante a ser compreendido é que o reino está dividido na época dos profetas. Então existe casa de Israel e casa de Judá. Você tem que observar para quem que é que Deus está falando. Se ele está falando de casa de Israel, ele está falando para os gentios, para nós, entende? Casa de Israel somos nós, os gentios. Então você tem que pensar em você. Diz assim para a casa de Israel, quando ela for acontecer isso, quando ela for fazer aquilo outro. Você já tem que se incluir nesse ponto, entendeu? Porque você é um gentio, você é pertencente à casa de Israel. E Jesus disse isso lá nos evangelhos, hein? Eu não fui enviado senão para resgatar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Onde é que estão as ovelhas perdidas? No meio das nações. Entende? Então é com essa mentalidade, né? Nessa ótica, você lê e você vai entender. E aí muitas coisas que você está ouvindo agora, muitas mensagens, né, não vai fazer mais sentido para você. E cá entre nós, você vai ficar pé da vida, viu? Você vai ficar pé da vida porque você vai ver o tamanho do engano e como os homens modificaram a Bíblia, como os homens modificaram a pregação do Evangelho, como os homens modificaram tantas coisas na palavra. Você vai ficar assustado, você vai ficar pé da vida. Você vai ficar pé da vida mesmo. Mas isso é se você fizer essas dicas, usar essas dicas, né? Ler pensando no futuro, ler pensando que é Jesus quem vai fazer. E o público que está sendo mencionado ali na vida do profeta, do salmista, ou até da lei, você se inclui ali, entende? E você vai ver que vai fazer todo sentido para você. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe, um forte abraço. E se Deus permitir, a gente continua gravando.